Imagine acordar e descobrir que, de um dia para o outro, uma nação considerada inabalável começa a sentir o peso de uma arma inesperada. Pois é exatamente isso que está acontecendo na guerra entre Ucrânia e Rússia. Com o apoio estratégico dos Estados Unidos, os mísseis ATACMS surgiram como protagonistas de um cenário em que a Ucrânia deixa de ser a vítima e assume o papel de desafiante. Sim, os mesmos mísseis que estão desestabilizando posições russas e forçando Moscou a reavaliar suas estratégias. Mas o que está por trás dessa reviravolta? Será que estamos testemunhando uma mudança histórica no equilíbrio de poder global? Enquanto o mundo assiste, os desdobramentos não param de surpreender. A Rússia, que antes parecia intocável, enfrenta um cenário de vulnerabilidades expostas, enquanto a Ucrânia ganha força no campo de batalha. Mas não se engane, isso não é apenas sobre armas, é sobre coragem, estratégia e a busca pela sobrevivência. E se você acha que já viu tudo sobre essa guerra, prepare-se para mergulhar em detalhes que vão mudar sua percepção sobre o conflito. Se você quer estar sempre atualizado e entender a fundo os desdobramentos dessa guerra, inscreva-se agora no canal e ative o sininho. Assim você acompanha cada detalhe dessa história que está mudando o curso do mundo em tempo real. A guerra na Ucrânia deu uma guinada impressionante com a introdução dos mísseis de longo alcance ATACMS fornecidos pelos Estados Unidos. Esses mísseis, capazes de atingir alvos a 300 quilômetros de distância, trouxeram à Ucrânia um poder de fogo que a Rússia subestimou. Imagine um campo de batalha onde, de repente, os alvos antes intocáveis tornam-se vulneráveis. Foi exatamente isso que aconteceu. Essa mudança forçou Moscou a repensar suas estratégias e deixou o Kremlin em alerta. O equilíbrio estratégico foi abalado, e a Ucrânia ganhou não só terreno, mas também moral. Ao atingir depósitos de munição russos e bases estratégicas, a Ucrânia enviou uma mensagem clara: as defesas russas não são tão impermeáveis quanto pareciam. Esses ataques não são apenas destrutivos, eles desorganizam, desmotivam e enfraquecem psicologicamente os soldados no fronte. Pense nisso como uma partida de xadrez, onde cada movimento ucraniano desmonta uma peça essencial do adversário. O impacto vai além da destruição física, pois cada explosão é um lembrete de que a Ucrânia está disposta a ir até o fim. E enquanto o mundo observa, a pergunta que fica no ar é: como a Rússia reagirá? Putin não é conhecido por recuar, e essa escalada coloca todos em uma posição delicada. É um jogo de poder com consequências globais. Mas não se engane, esse é apenas o começo de uma nova fase na guerra, e as repercussões já estão se espalhando além do campo de batalha. A guerra na Ucrânia transcende as fronteiras do conflito, afetando diretamente a segurança global, a economia e até mesmo as alianças entre as grandes potências. Não é apenas sobre Ucrânia e Rússia, trata-se de um efeito dominó que reverbera em todas as direções. Mercados financeiros tremem a cada ameaça de escalada, enquanto líderes mundiais ajustam suas estratégias em busca de estabilidade. Imagine o impacto no preço do trigo ou no fornecimento de gás para a Europa. Situações que tocam a vida de milhões de pessoas comuns, de agricultores no Brasil, a famílias na Alemanha. Além disso, a guerra também está reconfigurando as alianças globais. Os Estados Unidos intensificam seu apoio à Ucrânia, enquanto países como a Coreia do Norte se alinham cada vez mais com a Rússia. Isso não é apenas um conflito militar, mas uma batalha ideológica que define quem está de qual lado da história. É como assistir a um grande tabuleiro de Risk sendo jogado em tempo real, com movimentos estratégicos que vão muito além dos campos de batalha visíveis. E por mais que as notícias diárias foquem em explosões e conquistas territoriais, o verdadeiro impacto está nas implicações de longo prazo. Será que estamos testemunhando o início de uma nova Guerra Fria? Ou algo ainda mais complexo e imprevisível? O cenário é de tensão constante, e as ações tomadas hoje moldarão o mundo de amanhã. E falando em ações, os mísseis ATACMS continuam a desempenhar um papel crucial, abrindo um novo capítulo na estratégia ucraniana. Os mísseis ATACMS têm sido um divisor de águas no campo de batalha, e seus efeitos vão muito além do óbvio. Ao atingir depósitos de munição e infraestruturas críticas da Rússia, eles interrompem cadeias de suprimentos que são a espinha dorsal de qualquer exército. É como se a Ucrânia estivesse cortando o combustível que alimenta a máquina de guerra russa. Sem suprimentos adequados, a logística enfraquece e a eficiência no campo de batalha despenca. Esses ataques precisos não só desestabilizam as operações russas, como também afetam o psicológico de suas tropas. No coração desse impacto estratégico está o aumento da esperança entre os ucranianos. Imagine uma população que, dia após dia, vê sinais de resistência bem-sucedida contra um inimigo que antes parecia invencível. Cada depósito de munição destruído é um símbolo de resiliência, uma fagulha de ânimo em tempos difíceis. Esses ataques não apenas enfraquecem a Rússia, mas também fortalecem a moral de quem luta pelo futuro de seu país. É como dar um pequeno empurrão na balança da confiança,
que pode ser decisivo em conflitos tão intensos. No entanto, os resultados dessas ações não ficam restritos às fronteiras ucranianas. A comunidade internacional observa atentamente, avaliando as consequências e os próximos movimentos de Moscou. Com os mísseis ATACMS agora jogando luz sobre as vulnerabilidades russas, o campo de batalha não é mais apenas físico, é psicológico e político. E no meio dessa reorganização estratégica, surge uma questão inquietante. Como a Rússia responderá a essa mudança de poder? A resposta, como sempre, carrega o risco de uma escalada ainda mais perigosa. Com os mísseis ATACMS, a Ucrânia abriu um novo horizonte de possibilidades no campo de batalha. Sua capacidade de alcançar alvos a 300 quilômetros de distância transformou o conflito, permitindo que locais antes considerados seguros em território russo fossem atingidos. Pense nisso como uma partida de futebol onde o time antes encurralado passa a jogar no campo adversário com precisão cirúrgica. Essa habilidade não apenas amplifica o alcance das forças ucranianas, mas também redefine a dinâmica de poder entre os dois países. Os alvos escolhidos, como bases estratégicas e centros logísticos, são atingidos com uma precisão que impressiona até os analistas mais experientes. Esses ataques não são aleatórios. Eles seguem uma lógica calculada para enfraquecer a infraestrutura militar russa. Imagine o impacto de atingir um depósito de combustível que abastece dezenas de veículos blindados, ou destruir sistemas de comunicação vitais. Cada ataque é como um golpe que desestrutura a preparação russa, enquanto dá aos ucranianos uma vantagem tanto no campo militar quanto no moral. Com isso, a Ucrânia não apenas ganha território, mas também consolida sua posição como uma força que não pode ser subestimada. A moral de suas tropas e de sua população está em alta, alimentada pela confiança de que o impossível pode ser alcançado. Entretanto, como era de se esperar, essa mudança drástica também gera um efeito colateral, a resposta russa. E com Putin no comando, sabemos que cada movimento ucraniano traz consigo a sombra de uma possível escalada. A resposta russa aos avanços ucranianos e ao uso dos mísseis ATACMS tem sido marcada por uma retórica cada vez mais agressiva. Putin, conhecido por sua postura implacável, não tardou a emitir ameaças de natureza nuclear. Essa escalada verbal não é apenas um jogo de palavras, mas uma estratégia para lembrar ao mundo que a Rússia ainda possui um arsenal poderoso e está disposta a usá-lo se sentir que suas fronteiras ou interesses estão em risco. É um jogo perigoso de quem pisca primeiro, com consequências catastróficas caso alguém decida cruzar a linha. O uso dessas ameaças também serve a outro propósito: desviar a atenção dos danos reais sofridos no campo de batalha. Enquanto Moscou reforça seu discurso de intimidação, a realidade é que suas tropas enfrentam dificuldades crescentes diante de uma Ucrânia fortalecida. A tensão global aumenta, deixando líderes internacionais em um estado de alerta máximo. Essa dinâmica cria um ambiente onde qualquer erro de cálculo pode desencadear uma cadeia de eventos imprevisíveis, ampliando ainda mais o alcance do conflito. E não são apenas as palavras de Putin que causam calafrios. São os movimentos estratégicos que sugerem que a Rússia pode estar se preparando para retaliar de forma significativa. Movimentos de tropas, exercícios militares e alianças renovadas sugerem que o Kremlin está disposto a levar esse confronto a novos níveis, se necessário. O mundo assiste com preocupação, enquanto a guerra deixa de ser apenas uma disputa territorial para se tornar uma ameaça geopolítica global. E nesse contexto, a reorganização de alianças internacionais ganha ainda mais relevância. A guerra na Ucrânia não apenas redefiniu o campo de batalha, mas também expôs fissuras profundas nas alianças globais, polarizando o mundo de maneiras que não eram vistas desde a Guerra Fria. Os Estados Unidos intensificaram seu apoio à Ucrânia, entregando armamentos e assistência financeira significativa, enquanto a Rússia encontrou aliados improváveis, como a Coreia do Norte, que agora compartilha mais do que discursos ideológicos. Essa dança diplomática revela rivalidades que vão muito além das fronteiras do conflito, afetando as dinâmicas globais de poder. Por outro lado, países como a China e a Índia têm mantido uma postura cautelosa, tentando equilibrar suas relações com Moscou e o Ocidente. Esses movimentos mostram que, em tempos de guerra, alianças não são apenas uma questão de escolha, mas de estratégia econômica e sobrevivência política. Imagine o impacto na cena internacional quando grandes potências começam a alinhar suas ações em torno de uma guerra que parecia ser local. Isso muda tudo, desde tratados comerciais até o equilíbrio militar. Essa reorganização não é apenas sobre países tomando lados, é também sobre a redefinição de valores globais. Democracia versus autoritarismo, liberdade versus controle. As narrativas em torno do conflito moldam o futuro das relações internacionais. Nesse cenário, enquanto a Ucrânia se torna um símbolo de resistência, a Rússia reforça sua posição como um ator disposto a desafiar o sistema estabelecido. E enquanto o mundo observa,
os efeitos econômicos e sociais dessa polarização começam a surgir, impactando diretamente a vida de milhões. A guerra entre Ucrânia e Rússia tem afetado a economia global de forma profunda, atingindo desde grandes potências até pequenos países dependentes de importações essenciais. As sanções impostas à Rússia criaram um efeito cascata que encareceu produtos básicos, como gás e alimentos. Imagine uma família na Europa que de repente se vê pagando o dobro por energia no inverno, ou um agricultor brasileiro enfrentando preços inflacionados de fertilizantes. Esses impactos revelam como um conflito geograficamente localizado pode alterar a rotina de milhões ao redor do mundo. Além do impacto econômico, há o lado social. Milhões de ucranianos foram deslocados, transformando-se em refugiados e forçando países vizinhos a lidarem com uma crise humanitária. Ao mesmo tempo, na Rússia, a economia sofre com a fuga de investimentos e a redução no poder de compra da população. Para os trabalhadores comuns, tanto na Ucrânia quanto na Rússia, a guerra significa mais do que política ou território. É uma luta pela sobrevivência. Em paralelo, a incerteza gerada por essa instabilidade global tem pressionado os mercados financeiros, alimentando o medo de recessões prolongadas. Enquanto isso, os líderes mundiais enfrentam um dilema: como equilibrar o apoio à Ucrânia sem prejudicar suas próprias economias? É uma equação difícil, especialmente quando o custo humano da guerra é tão evidente. Mas, à medida que os impactos econômicos se acumulam, os avanços militares ucranianos continuam trazendo à tona o quanto o apoio internacional pode fazer diferença. Isso nos leva a um ponto crucial: como esses avanços moldam o cenário militar e político daqui para frente. Os avanços militares da Ucrânia têm sido uma verdadeira lição de estratégia e determinação, mostrando que a resistência bem planejada pode virar o jogo até mesmo contra um adversário poderoso como a Rússia. Com ataques cirúrgicos aos depósitos de munição e linhas de abastecimento russas, o exército ucraniano está enfraquecendo os pontos-chave que sustentam a máquina de guerra do Kremlin. Imagine um impacto psicológico para os soldados russos que veem seus recursos e infraestrutura sendo destruídos sem que possam reagir de forma eficaz. Esse progresso tem gerado não apenas resultados no campo de batalha, mas também um aumento significativo no apoio internacional. Países que antes estavam hesitantes em oferecer ajuda, agora percebem que investir na Ucrânia não é apenas uma questão de solidariedade, mas também de estratégia global. Esse fortalecimento militar não é apenas técnico, é moral. Cada vitória no campo de batalha se reflete em maior confiança, tanto entre os soldados quanto entre a população ucraniana, que começa a acreditar que a vitória é mais do que um sonho distante. No entanto, os avanços também vêm com desafios. O apoio contínuo depende de resultados consistentes, e a Ucrânia precisa equilibrar sua agressividade com prudência para evitar que seus aliados percam o entusiasmo. Além disso, cada passo dado no terreno militar pressiona a Rússia a responder, o que pode levar a reações imprevisíveis. E é nesse contexto que o isolamento da Rússia se torna um fator cada vez mais relevante para entender os rumos do conflito. O isolamento da Rússia no cenário internacional é um dos efeitos colaterais mais significativos dessa guerra, destacando o peso das alianças e do suporte diplomático. Desde o início do conflito, sanções econômicas e políticas de exclusão têm se acumulado contra Moscou, pressionando não apenas seu governo, mas também suas empresas e população. Imagine ser um empresário russo vendo suas conexões globais desaparecerem, ou um estudante que não pode mais participar de intercâmbios acadêmicos. Esse isolamento impacta todos os níveis da sociedade russa. Enquanto isso, o apoio à Ucrânia só cresce, tanto em termos financeiros quanto militares. O que antes parecia uma ajuda pontual, tornou-se uma verdadeira coalizão global de suporte, com países enviando equipamentos, dinheiro e até especialistas para auxiliar na estratégia de guerra. Cada pacote de ajuda representa mais do que munição ou infraestrutura. É um voto de confiança na resistência ucraniana e uma mensagem clara de que a comunidade internacional não tolera a agressão russa. Isso cria um contraste impressionante entre a solidariedade em torno da Ucrânia e a alienação enfrentada pela Rússia. Ainda assim, esse isolamento da Rússia não significa que o conflito está próximo de um fim. Pelo contrário, o Kremlin continua a buscar alianças alternativas, como com a Coreia do Norte e o Irã, tentando compensar as perdas. Essa polarização reforça que o conflito não é apenas territorial, mas também ideológico. E enquanto as consequências geopolíticas se desenrolam, é crucial refletir sobre como esse embate moldará o futuro de todos nós, especialmente à luz das estratégias ucranianas e do impacto global do conflito. O conflito entre Ucrânia e Rússia transcende qualquer análise superficial, exigindo uma reflexão profunda sobre as lições que ele traz para o mundo. A coragem ucraniana em enfrentar um adversário tão poderoso, mesmo com recursos limitados inicialmente,
É um testemunho de resiliência e estratégia. Para quem acompanha os desdobramentos, há uma mensagem clara. Nunca subestime o poder de uma nação determinada a proteger sua liberdade e soberania. Mas isso não deve ser apenas inspiração, deve ser um chamado à ação para todos nós, como indivíduos e como sociedade. Nesse contexto, surge uma pergunta provocativa. O que podemos aprender e aplicar em nossas próprias vidas? Assim como a Ucrânia reavalia suas estratégias e faz uso inteligente de recursos, também podemos revisar nossos próprios planos e aproveitar oportunidades, mesmo em situações desafiadoras. Não importa se é no trabalho, nos relacionamentos ou nos sonhos que você deixou de lado, sempre há espaço para recalibrar e avançar com mais propósito. A guerra na Ucrânia nos ensina que, em meio ao caos, a determinação pode abrir portas para novas possibilidades. Enquanto os desdobramentos do conflito continuam a influenciar não só o futuro da Ucrânia, mas também o do mundo inteiro, cabe a cada um de nós manter um olhar crítico e informado. Acompanhar esses acontecimentos é mais do que uma curiosidade. É um dever de todos que desejam entender as mudanças globais. E falando em mudanças, a introdução dos mísseis ATACMS e seus impactos estratégicos são apenas um fragmento dessa história em constante evolução. A guerra entre Ucrânia e Rússia nos mostra que, mesmo em meio ao caos e à destruição, há lições valiosas sobre resistência, estratégia e a força de uma nação unida. Agora, eu pergunto a você, como está utilizando esses aprendizados em sua vida? Está enfrentando seus próprios desafios com a determinação que a Ucrânia demonstra no campo de batalha? Ou tem deixado as oportunidades escaparem porque acha que o obstáculo é grande demais? Reflita sobre isso e, mais importante, tome uma atitude hoje. Cada decisão que você adia é uma chance de transformação que fica para trás. Assim como a Ucrânia soube usar os recursos disponíveis para virar o jogo, você também pode encontrar em suas próprias ferramentas uma forma de alcançar o que deseja. E enquanto isso, continue acompanhando os desdobramentos desse conflito, pois o aprendizado que ele traz pode ir além das manchetes e inspirar ações reais na sua vida. Se você quer continuar entendendo como esses eventos impactam o mundo e até a sua realidade, inscreva-se no canal agora e ative as notificações. Juntos vamos explorar os desdobramentos dessa história e aprender como eles moldam o nosso futuro. E não se esqueça de deixar sua opinião nos comentários. Como você vê o impacto desse conflito no mundo e na sua vida? Quero ouvir sua visão.